A paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos. Estudos da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, classe de adolescentes. Lição de número 12. As últimas instruções de Jesus aos discípulos. O texto áureo se encontra em João, capítulo 14, verso 6. Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A leitura bíblica se encontra em João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8, onde lemos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O objetivo dessa lição é conhecer quem é Jesus, saber que só em Jesus e por Ele que a obra é realizada e reconhecer o amor de Cristo. A lição está dividida em uma introdução. O primeiro tópico, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Segundo tópico, Jesus, a videira verdadeira. Terceiro tópico, a oração de Jesus pelos seus discípulos. E uma conclusão. Introdução. Os derradeiros dias do Mestre se aproximam. A cruz já não é mais um horizonte distante, mas uma realidade que se avizinha a poucos passos. Nesta oportunidade última, Jesus enaltece o maior mandamento, confirma sua promessa de novos céus e nova terra, se coloca como fundamento da obra, demonstra seu infinito amor pelos seus escolhidos e se declara, de forma cristalina e inequívoca, como o elo e único caminho a Deus. Primeiro ponto, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. As últimas palavras de Jesus são uma síntese do seu ensino aos apóstolos. Oportunidade que o Filho de Deus revela a realidade da cidade santa. Uma esperança que, pela fé, habitava desde os longínquos tempos no coração do pai Abraão. Essas palavras de promessa e despedida foram inicialmente incompreendidas pelos discípulos. E neste tatear do entendimento, Jesus diz as magníficas palavras trazidas no texto áureo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus amados irmãos, neste ambiente onde Jesus já estava trazendo mais e mais informações aos seus discípulos, nessa altura eles ficam como que turbados, como que os seus corações ficassem atemorizados. Então o Senhor traz essa palavra: não turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa palavra, essa promessa, essa realidade espiritual para aqueles que estão no Senhor, que é o alento, que é o descanso, que é a paz, para conseguir vivenciar
os dias maus, os dramas da vida e todas as circunstâncias adversas que vêm nos assolar. Naquele momento, o Senhor traz essa palavra aos seus discípulos. E realmente eles não entendiam como que se dava isso, né? Como que era possível isso? Até mesmo Tomé disse-lhe: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Então Jesus responde para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? E essa promessa, essa esperança é longínqua. Desde os nossos antepassados, desde Abraão, desde sempre, desde que existe aquele capítulo 3 de Gênesis, quando diz que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, a promessa da descendência do filho da mulher, ou seja, do Messias que viria para restaurar todas as coisas. E essa restauração se dá no céu, onde não há pecado, onde não há morte, onde não há choro. Ele veio, venceu na cruz, venceu o inimigo, pisou na cabeça dele e agora temos essa herdade, nós temos esta certeza, todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Em Hebreus 11, 12, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Ou seja, toda a esperança de todos os santos de Deus está nesse fim glorioso, onde nós alcançamos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa declaração revela a magnitude de Cristo no mundo espiritual. Ele se estabelece como o único caminho e elo que nos une a Deus. O homem, outrora morto pelos seus pecados, é resgatado pelo sacrifício da cruz. Somente no unigênito do Pai podemos ter acesso e sermos reconciliados. O Verbo se fez carne, prossegue e se constitui como a verdade, uma expressão que ultrapassa um bom testemunho das ações, mas personifica no Filho de Deus a plenitude da divindade, pois por ele, pelas suas palavras, somos gerados, conduzidos, santificados e libertados. O artigo é um artigo definido. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Isso tudo é um grande axioma. Não existe caminhos. Não existe verdades. As pessoas falam assim, mas vocês que são crentes, vocês são muito incisivos. Vocês não são flexíveis. Há verdades ou há palavras que não são negociáveis. Isso daqui não é negociável. Como dizia um pregador, há milhões de caminhos que levam para o inferno, mas um só para o céu, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a verdade, ele é a verdade. Todas as coisas, elas se derivam desta verdade absoluta, que é o nosso Senhor. Podemos ler em Atos capítulo 4, no verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Em João 10, 9, está escrito: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João 8, 32, um versículo que é bem conhecido: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 17, 17, naquela oração gloriosa: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade absoluta.
inerrante, inegociável. É a mente de Deus. É a vontade de Deus. É Deus se expressando com o homem através da sua palavra, através dessa verdade. Isso é maravilhoso. O Logos de Deus. E nós nos abraçamos a essa realidade e vivemos para isso, crendo que realmente, através desta palavra, nós temos todas as coisas. Isto é o consolo da alma do cristão. Após colocar-se como único elo e verdade infalível, o Mestre completa a revelação ao dizer que ele era a vida. Nessas palavras, Jesus não se restringe como criador e mantenedor da vida humana, ainda que por ele e pela força de seu poder somos sustentados neste tabernáculo. Mas a mensagem é mais profunda ao revelar que por ele somos livres da segunda morte espiritual e nele temos a vida eterna. Ele é a fonte da vida e a sua ressurreição é penhor da nossa ressurreição. Naquela passagem conhecida de Lázaro, quando ele vai, e Lázaro já estava morto há 4 dias, ele diz isso, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Ou seja, a irmã de Lázaro ouviu essa palavra gloriosa. Isso foi dirigido a ela. Ele é a vida. Ele é a própria vida. Ele não simplesmente ele dá a vida, sustenta a vida, mas por todas as eras, e nele está toda essa fonte. Ele é Deus. E isso é glorioso. É glorioso sabermos que estamos completamente em suas mãos e dependendo dele em tudo. Temos outro texto aqui: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4, verso 14. E todas essas joias, essas pérolas, todas essas verdades que a Bíblia nos traz, isso nos renova e nos dá condições de prosseguir. Sabendo que nós temos essa morada eterna no nosso Senhor. O segundo tópico: Jesus, a videira verdadeira. Esse texto está em João capítulo 15, do verso 1 ao 27. Nessa passagem, o Mestre traz aos seus discípulos uma mensagem simples e igualmente clara, um ensino facilmente compreendido pela analogia daquilo que lhes era comum como meio de vida, a plantação. A figura da videira em seus ramos e o lavrador foi a forma utilizada por Jesus para, mais uma vez, solidificar o entendimento que ele era o fundamento da obra a ser realizada através dos tempos. Ou seja, o princípio se destaca que estamos ligados nele. E é através dele que sugamos todo o nutriente, absorvemos toda a vida necessária. Ele é a fonte. Podemos ler: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, verso 4 e 5. A maioria dos homens
quando eles leem um texto desse, eles ficam um pouco abatidos no sentido que eles não são favoráveis a isso. Porque o homem natural, ele não quer depender de Deus. Ele não quer reconhecer que os seus caminhos, os seus passos, necessariamente se submetem e se sujeitam a um Senhor. Então eles não querem um Senhor para eles, mas aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, esses de bom grado se deleitam em saber que tem um Senhor que cuida e nutre e alimenta, e reconhecemos verdadeiramente que sem Ele nada podemos fazer. Nesta ótica, o mestre complementa a instrução revelando a necessidade e a importância de sermos limpos pela palavra, um dolorido processo de aperfeiçoamento que deve ser contínuo na vida de quem serve a Deus. A labuta na sua seara, pois é por ele que os frutos se multiplicam e o vigor da colheita se manifesta. Ou seja, através da vida, através das experiências, através dos percalços, através das variadas e múltiplas dificuldades que esse mundo nos proporciona. Ou seja, experiências com Deus, convívio com Deus. Isso vai fazer com que a nossa fé, que o nosso amor e que nós cresçamos na graça e no conhecimento que há em Cristo. Essa limpeza, essa purificação, através dos processos da vida, através das experiências com Deus e a sua palavra agindo no nosso coração e revelando, descortinando, nos mostrando as suas infindáveis belezas, e a partir de toda essa glória nós desfrutamos e crescemos e somos limpos e cada vez mais limpos pelo poder da sua palavra. Assim como os ramos necessitam estar ligados à árvore para produzir frutos, nós também devemos estar no unigênito do Pai para que o trabalho de nossas mãos frutifique e seja realizado, pois não há no homem, nem em sua carne, força e poder para gerar e produzir na dimensão espiritual. Dessa forma, todo trabalhador deve estar ciente desse fundamento e processo, e por eles ser abundante na obra de Deus. Jesus falou assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Isso exalta o nome do Senhor. Como está escrito em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, ou seja, Ele é o alicerce, Ele é o fundamento. E aquele que é construído, aquele que está firmado ou arraigado nele, naturalmente, de forma natural, a consequência, o resultado é produzir. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. João 14, versículo 12. Nós nele, unidos a ele, no poder dele, a glória dele, e seremos instrumentos e manifestaremos essa glória através de nossas vidas, como filhos amados, como servos, fazendo a sua vontade e glorificando o seu nome. Terceiro ponto, a oração de Jesus pelos seus discípulos. João 17, do verso 1 ao 26. Nos momentos últimos que precedem o Gólgota, Jesus faz uma das mais belas orações descritas nas Escrituras. Um clamor que apresenta ao Pai a conclusão de seu sublime chamado terreno e estabelece verdades e colunas do Evangelho. Uma súplica que transcende o tempo ao interceder, não apenas por aqueles que já nele criam, mas pelos que ainda viriam a ser templos do seu Espírito. Realmente, isso é maravilhoso, porque isso nos atinge. Atinge nós aqui, depois de tantos e tantos anos. Quando ele diz assim,
não somente por essas ovelhas, mas por aquelas que ainda virão, ainda se ajuntarão ao aprisco de Deus. E essa palavra nos alcançou, e graças a Deus por isso. E louvamos o Senhor por essa graça, essa misericórdia. Palavras que manifestam um amor inigualável e uma enfática revelação do que é a vida eterna. Como vimos no primeiro tópico, Ele é a vida e tem poder para dá-la eternamente aos que nele creem. Oração que nos traz segurança, proteção, nos chama à santidade, unidade e nos mostra que a nossa missão terrena está em glorificar a Deus, pregar sua palavra e sermos intercessores, pois como o Filho intercede por nós junto ao Pai, também fomos constituídos sacerdotes pelo poder que nos deu o Filho. Podemos ler em João 17,3, e a vida eterna é essa: que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, esse conhecimento de Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo é a vida eterna. E nessa oração gloriosa é como Jesus apresentando os seus: Pai, guardai-os. Peço que não os tire do mundo, mas guardai-os, para que sejam unânimes, para que tenham o mesmo sentimento, para que estejam unidos, para que o mundo reconheça que Tu me enviaste. E isso é maravilhoso. Esse Espírito de Deus agindo em nós e declarando a cada dia essas excelências. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. João 17, verso 4 a 6. Você vê que maravilha, que conforto que nós temos nesse Deus. Ou seja, o Pai entregando ao Filho a sua igreja, ou a esposa sendo entregue ao esposo, e o esposo com todo zelo e todo amor, cuidando, fortalecendo, sustentando. Nós fomos agraciados com essa bênção, com essa eleição. Isto é maravilhoso. Esse clamor deve estar bem vivo em nossas mentes e coração, para não cedermos e sermos tragados pelas investidas do maligno. E isso passa pelo entendimento que não somos desse mundo. Livres estamos do mal deste século por Jesus Cristo. Somos santificados pela palavra de Deus. E, sobretudo, que devemos andar em unidade de espírito, pois somos chamados para ser um filho, assim como o Filho é um no Pai. Em João 13, verso 34, está escrito: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Ou seja, essa ligação, essa união, né? O corpo místico está unido em Cristo e nós unidos como um corpo, ligados pelo Espírito de Deus, em amor. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, versos 5, 6. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Romanos 12, verso 12 ao 13. Ou seja, os irmãos, eles estão unidos em amor. Estão enlaçados, encharcados dessa graça pelo Espírito de Deus. E assim é a Igreja de Cristo. Assim é a Igreja verdadeira,
do nosso Senhor. Que possamos ter essas realidades patentes e vivenciá-las e experimentá-las e abundar nessa graça, desfrutar de forma plena todos esses benditos e todas essas singelas delicadezas que o Senhor tem proporcionado aos seus filhos. Isto é bênção de Deus. A conclusão: o mestre, ao se despedir de seu ministério terreno, deixa aos seus discípulos fundamentos bem sólidos para prosseguirem na carreira cristã. E o fundamento não é outro do que aquele que já dito pelos santos profetas e revelado na lei: Cristo Jesus, pois por ele é o caminho, a verdade e a vida eterna, e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, nós somos chamados em unidade de espírito, uns com os outros, como corpo espiritual chamado Igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus.